Olá, meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando no botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estivesse aí se inscrevendo, compartilhando essas mensagens para grupo, para amigos, para familiares, e também não deixasse de acionar o sininho todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você recebesse essa nova notificação. Deus possa te abençoar. Quero estar compartilhando com você uma mensagem no Salmo de número 142. Esse salmo é chamado um salmo didático de ensino e que nós possamos aí aprender aquilo que está no coração de Deus para os nossos corações e possamos aí crescer e nos fortalecer para a glória desse Deus maravilhoso. Diz assim os Salmos de número 142, do versículo 1 ao versículo 7. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito. Conheces a minha vereda no caminho em que ando. Me oculto armadilhas. Olha à minha direita e vê. Pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor. E digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Deus possa te abençoar e te dar graça nessa palavra, em nome de Jesus, e nos conduzir aí através desse texto que Ele quer falar conosco em nossos corações. Como eu disse, esse salmo é um salmo didático, é um salmo de ensino, e nós olhamos para a experiência de Davi. Ninguém é melhor do que esse homem. Creio que a Bíblia é cheia de exemplos. Eu tenho admiração pela forma que Deus usou Moisés no deserto, da forma que ele pecou, ele errou, no sentido do seu temperamento. Nós vemos o grande exemplo de apóstolo Paulo como um grande missionário, um grande homem de Deus, quando ele se converte de uma forma genuína. Mas Davi, ele tem claro que todos escritores da Bíblia têm uma experiência grande para nossas vidas, mas a gente olha para Davi, a forma que esse homem, ele se posicionava diante de Deus, da forma que esse homem se arrependia dos seus atos que ele cometia, e cada arrependimento ele ia se aproximando mais de Deus, chegando mais a Deus, se identificando com a presença de Deus em sua vida. Por isso, em toda a história de Israel, não se levantou nenhum rei como Davi. É um dos homens que hoje, toda a história de Israel, até hoje ainda é reconhecido um dos maiores reis que teve na história. Ainda que passou grandes reis, mas igual a Davi, nenhum se levantou como ele. Pelo fato desse homem, esse homem tinha um coração quebrantado. Ele ia se aperfeiçoando através dos seus erros. Muitas pessoas não conseguem isso. Mas Davi, ele nos ensina isso, que através dos seus erros ele se aperfeiçoando, tanto que ele chega a gente olha para os Salmos de número 51, você vê que Deus fala que esse homem é segundo a menina dos seus olhos, segundo o seu coração. Então você vê a medida, né, que a observação de Deus acerca do que esse homem se tornou. E esses salmos ele nos ensina muito. Quando Davi ele estava fugindo, e Davi foi um dos homens que ele se escondeu em várias cavernas, e talvez essa aqui ele estava talvez naquela caverna chamada de Engedi, ou na caverna de Adulão, que é muito conhecida. Isso é muito comentado, às vezes às vezes em algumas palavras, algumas mensagens, alguns ensinos. Foi uma das cavernas que Davi ali encontrou alguns guerreiros. Mas o interessante é que ele estava fugindo, ele estava dentro de uma caverna, ele faz essa oração para Deus. E muitas vezes, irmãos, para nós só fazemos uma oração, não vou dizer uma oração eloquente, porque a oração eloquente, Deus ele olha para essa oração eloquente, bonita, palavras bonitas, mas Deus ele olha mais para a oração, aquele coração quebrantado, aflito, necessitado, carente dele. E Davi,
as orações, vamos colocar assim, mais fervorosas de Davi, aquelas orações que mais moveu o coração de Deus. Onde é que Davi estava? Dentro de uma caverna, fugindo, se escondendo dos seus inimigos. E esses salmos, ele nos conta essa história dessa maneira. De Davi, ele faz essa oração para Deus, em que ele move o coração de Deus, e quando ele move o coração de Deus, ele move as mãos de Deus em seu favor. Mas o mais interessante, irmãos, é que a história desse grande homem de Deus, e é isso que nos ensina, em que o meu desejo é que o Espírito possa te ensinar através disso, dessa experiência de Davi, assim como ele tem me ensinado dessa maneira, que Davi, as suas orações que ele fez na caverna, se ele tivesse feito, né, que nós vemos que as cavernas elas servem aí bem como um lugar de oração, e se Davi ele tivesse orado tanto lá no palácio, como ele fez na caverna, Davi teria evitado muitos problemas em sua vida. Se Davi tivesse orado, irmãos, lá no palácio, lá no seu lugar, sabe, que eu chamo sempre zona de conforto, que ele estava ali protegido por soldados, sua guarnição diária, de noite, de dia. Se ele tivesse ali, irmãos, orado com a mesma intensidade, lá no seu palácio, no seu quarto, seja onde for, na sala, se ele tivesse orado da maneira que ele orava, com tanta intensidade, com tanto fervor, com tanta confiança, com tanta fé, com tanto desejo de alcançar as coisas de Deus, se ele tivesse orado lá no palácio, da forma que ele orou dentro de uma das cavernas que ele passou, ele teria evitado muitos problemas. E principalmente este problema em que ele estava enfrentando nesse momento, que ele estava nessa caverna, talvez de Adulão. Fugindo do seu próprio filho, os seus amigos, entre aspas, que debandearam para o lado do seu filho Absalão. O filho rouba seu trono, porque ele havia caído em pecado com Betseba. Então, se ele tivesse naquele momento, que ele estava pronto para cair em pecado, no momento em que ele estava ali, em que o texto fala em 1 Samuel, fala que naqueles dias os reis estavam na batalha, estavam em guerra, e Davi estava onde? Passeando ali no porte do seu palácio, ali na varanda do seu palácio, e desprotegido. Estava no direito dele, estava na sua casa, mas não era momento dele estar daquela maneira, que os reis estavam na batalha, os seus soldados estavam em guerra, o seu homem de confiança estava na batalha, numa grande batalha. Então o que ele tinha que estar fazendo? Estar lá no seu quarto, ou talvez adorando a Deus nas tendas do Senhor, com o joelho dobrado, buscando a face de Deus. Mas não. Ele deixou de orar, estava passeando na sua varanda e viu que não era para ter visto naquele momento e cai em pecado. Por quê? Porque não estava numa vida de oração. Então, se ele tivesse orado lá no seu palácio, como ele orava dentro das cavernas, esse homem, ele não teria passado por muitos problemas até o fim do seu reinado. Algumas consequências, elas foram sanadas de imediato, mas outras não. Outras consequências daqueles pecados que ele cometeu, daquele pecado que ele cometeu, o acompanharam, ainda que ele recebeu perdão, mas a consequência o acompanhou até o final da sua história como rei. Então, irmãos, o que esse salmo nos ensina, a experiência desse homem, esse salmo nos ensina, que muitas vezes as pessoas elas esperam chegar àquele dia de tribulações, de dificuldade, de momentos extremos, para poderem orar ao Senhor. E toda vez que me vem essa palavra no coração, eu sempre me vem também o texto de Efésios capítulo 6.
em que Efésios capítulo 6, o sábio, inteligentíssimo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte para a igreja de Éfeso: para orar, para estar preparado, revestido da armadura de Deus, calçar os pés no evangelho da paz, revestido de toda a couraça, toda a armadura, o capacete da proteção, para fazer o quê? Resistir o dia mau. Mas muitas pessoas esperam chegar o dia mau para buscar o revestimento. É necessário estar orando em todo o tempo, como diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Que ele diz apenas um versículo muito minúsculo, mas poderoso: orai sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar, irmãos. Em todo o tempo está orando, em todo o tempo está buscando, em todo o tempo está entrando pelo caminho do arrependimento. É por isso que Deus deu um endereço para Jeremias. E muitos cristãos hoje precisam, irmãos, estar olhando a agenda de Deus, que é a Bíblia, e está, irmãos, entrando novamente naquele caminho, naquele endereço que Deus deu para Jeremias. Jeremias 18, desce à casa do oleiro, senta e observa a obra que ele está fazendo com o vaso. Há momentos, irmão, muitas pessoas têm perdido esse endereço, ou já perderam esse endereço, de descer à casa do oleiro e deixar Deus trabalhar. Que aí nós vamos orar todo o tempo, vamos buscar a face de Deus em todo o tempo. Orar sem cessar, é orar em todo o tempo, está buscando em todo o tempo. Mas o que acontece é que eu vejo pessoas que elas se desgastam tanto nas suas orações para buscar seus benefícios, não que isso seja errado, para buscar coisas de proveito próprio, coisas materiais, coisas que vão, irmãos, ficar nesse mundo quando nós formos para a glória. Mas as pessoas, irmão, não se desgastam com tanta intensidade para buscar mais de Deus, buscar mais da presença de Deus, mais do poder de Deus para resistir os dias maus. E quando vem os dias maus, estão como Davi passeando talvez na varanda, todo desprotegido, desprevenido, sem a couraça, sem a armadura, sem o capacete, com os pés descalços, completamente desprotegido. Uma presa fácil para o inimigo. Por quê? Porque eu não estava orando. Orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Esteja orando. O que ele quer dizer com isso, apóstolo Paulo? Irmãos, pensamentos ruins, eles vêm constantemente em nossa mente. Nós somos terrenos, irmãos. Entende bem uma coisa? Isso que Paulo quer nos ensinar nessa palavra. Nós somos terrenos. A nossa carne, ela não se converte. Por isso que Paulo diz que o Espírito, ele está pronto. O Espírito, ele é forte. Mas a carne, ela é fraca. Ela se corrompe, porque ela não se converte. Por mais que eu queira, essa carne não vai se converter. Mas o Espírito, ele é pronto, ele é forte. Por isso que Paulo nos ensina aqui a todos os dias esmurrar a sua carne. Então nós vemos, irmãos, que nós precisamos orar em todo o tempo. É um pensamento ruim que às vezes passa no momento de descuido. É um olhar que talvez que você olha para alguma coisa, talvez não com maldade, mas olha, é um lugar onde você passa, é um lugar onde você anda, é às vezes aquilo que você deseja, é aquilo que você está sonhando, às vezes até está desejando, sonhando, e talvez não é a coisa certa. Então nós vemos que Paulo nos ensina isso, desses ensinamentos. Orar sem cessar. Orar em todo o tempo. Nós vemos na 1 Timóteo, nós vemos essa palavra inteligentíssima também desse homem, em que ele diz, olha,
Quero, pois, que os homens, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Nós vemos esse Salmo de número 142, em que esse homem, ele estava fugindo para uma caverna, está dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna ele toma a decisão de buscar a Deus, de orar a Deus. Porque existe um momento que nós só lembramos realmente de Deus, naquele momento de dificuldade, de tribulação, de escassez, em que às vezes nos sentimos desprotegidos, perseguidos, angustiados, desamparados, e é isso que ele estava nesse momento, se sentindo nessa caverna, com todos esses nomes: desprotegido, desamparado, esquecido. Você viu, esse Salmo nos fala isso? Pessoas não se lembravam dele, ele queria que alguém se lembrasse dele, mas ninguém se lembrava dele. O desejo dele é ser lembrado pelas pessoas. Um homem influente, que chegou a entrar numa cidade onde as mulheres, as pessoas, a cidade toda cantava que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Você vê que esse homem se tornou um homem importantíssimo. E tudo isso, por mais que ele delegasse a honra para Deus, tudo isso fazia bem para o seu ego. E o seu ego sentia falta disso. De ser reconhecimento, de ser reconhecido, desse reconhecimento. Mas há momentos em nossas vidas, irmão, que nós vamos ficar aí, talvez abandonados, desprovidos, sem ser reconhecido, sem ser reconhecida. Então você vê que o Salmo, ele diz: eu erro a minha voz e clamo com a minha voz, suplico a quem? Suplico ao Senhor. No versículo 2, derrama a ele a minha queixa. Esse homem, ele derrama a sua queixa para Deus. Não sabemos, irmãos, qual o tipo de queixa específica que o Salmo aqui não relata. Mas nós vemos que esse homem, ele apresenta a Deus uma queixa. E quantas vezes nós também nos queixamos de alguma coisa? Será que a nossa queixa, ela tem fundamento? Será que aquilo que eu estou me queixando, seja com Deus, seja com alguém, será que realmente tem fundamento essa minha queixa? E você vê que esse homem, ele derrama perante o nosso Deus a sua queixa, a sua presença, ele expõe a sua tribulação. Quando ele apresenta a Deus essa tribulação, ele diz que dentro dele se esmorece o espírito e que Deus conhece a sua vereda. O que Davi quer dizer nesse versículo 3? Que quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda, no caminho em que ando me oculto armadilhas. Primeiro, quando a pessoa começa a se queixar, irmãos, ela começa a agir como um ignorante. Não ignorante por falta de conhecimento, mas ignorante no sentido de posição, de reclamações, ignorante no fato de a pessoa ser de falta de direção de Deus na sua vida. E Davi, ele estava agindo dessa maneira, como um ignorante, como um homem de uma maneira que parecia não conhecia o Deus que ele servia, o Deus que havia livrado ele de muitas batalhas. E naquele momento de ignorância dele, em que ele age como ignorante, o que acontece? A sua alma se abate. Porque na medida que nós agimos como pessoas ignorantes, ficamos nos queixando, cheios de lamúrias, como agia Jó no seu livro. Lamúrias quer dizer aquele clamor de um mendigo, que está sempre mendigando. Você vê que Jó foi um homem que no capítulo, ele inicia a sua jornada de uma forma maravilhosa, mas no capítulo 23, no versículo 2 ao 5, Jó, esse homem ele tem uma explosão de ignorância, ele age como ignorante, ele esquece, você vê que no capítulo 19, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará na face da terra. Sabia que Deus ia se levantar no seu favor. Mas de repente,
no capítulo 23, ele age como tem uma explosão de ignorância, age como um ignorante. Aí ele começa a fazer aí umas súplicas de mendigos, lamúrias para Deus, começa a se lamuriar, que são as súplicas de mendigo, mendigando a Deus, mendigando as coisas. Irmãos, e quantas vezes, irmãos, como Davi aqui, talvez estava se lamuriando, fazendo súplica de mendigo, um homem, um rei de excelência, e quem sabe você, que é um sacerdote real, é um príncipe, uma princesa de Deus, está cheio de lamúrias, com essas petições, essas lamúrias de mendigo, mendigando alguma coisa, e Deus não se agrada disso. E Jó, ele faz ali, irmãos, 34 queixas para Deus. Você vê bem o que levou essa lamúria, essa súplica de um mendigo no coração desse homem. Ele faz 34 queixas para Deus. 16 delas ele começa a perguntar a Deus: por que, Senhor? Por quê? Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? E quem sabe você viu esse momento, e Davi vivia esse momento que ele estava passando nessa caverna. Esperou chegar o momento difícil, de tribulação, de angústia, de decepção, de perseguição, de abandono, para poder começar a fazer queixas a Deus. Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? E Jó achou que Deus ia responder para ele. E Deus não responde a Jó. Você olha o capítulo 37, 38, 39. Deus não responde nada para Jó. Deus faz 70 perguntas para Jó ainda. Começa perguntando: onde é que tu estavas? Quando eu colocava os fundamentos sobre a terra. Quando eu chamava as estrelas, uma a uma delas, pelo seu nome. Onde é que tu estavas? E Deus faz esses tipos de perguntas. 70 perguntas para Jó. 30 perguntas. Ele faz de uma forma que Jó poderia até analisar. Mas 40 perguntas, são 40 perguntas científicas, que não tinha como Jó responder para Deus. Então ele faz essas queixas. E esse homem, se vê que ele chega no capítulo 42 de Jó, versículo 5. Eu sei que meu Redentor, ele diz que antes conhecia, por ouvir falar. Então a experiência de Jó era exterior. A experiência desse homem era uma experiência exterior. Ele tinha uma experiência interior. E é isso que Davi precisava nesse momento aqui, nessa romaria, vamos colocar assim, nas cavernas que ele passou fugindo. Ele precisava de uma experiência interior, não de uma experiência exterior. A experiência exterior, ele sabia que Deus era com ele, ele sabia que Deus vencia as batalhas por ele, ele sabia que ele já saía para as batalhas e já saía como vencedor. Mas entende bem uma coisa? Eu sabia que Deus vence as minhas batalhas, eu sabia que quando eu saio como vencedor, eu sabia que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, porque Ele não é mentiroso, Ele não mente. Mas a diferença de eu saber que eu preciso de uma experiência interior com Deus, é essa que eu preciso, e é essa que Davi precisava aqui, de uma experiência interior na sua vida. Por isso, ele chega no versículo 4, ele fala: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ele queria um reconhecimento. Mas esse homem, irmão, você vê que, quando você olha para o livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 3, diz que Cristo, diz que Ele não tinha parecer nem formosura, desprezado por muitas pessoas. É isso que fala Isaías capítulo 53, olha. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Falando de Cristo. Muitas vezes queremos reconhecimento. Muitas vezes queremos ser reconhecidos pelas pessoas.
E é isso que às vezes faz falta para muitas pessoas, irmãos, esse reconhecimento. Mas entende uma coisa, o mais importante é saber que existe um que te reconhece, que é Cristo Jesus. Ele olha para você, ele não te abandona. E é isso que Davi precisava entender. Naquele momento, parte da nação havia abandonado Davi. A sua liderança, parte da sua liderança havia ele abandonado. Seu filho lhe perseguia para roubar o seu trono. E ele achava que estava abandonado, que ninguém o reconhecia. Claro que ele existia, tinha alguns amigos. Só na caverna de Adulão ele encontrou 600 homens que o receberam como um grande líder. Mas nós vemos que o mais importante, ainda que ninguém o reconhecesse, mas Deus o reconhecia como homem íntegro, como homem que ele havia escolhido, separado para a glória de Deus, para a glória dele. Talvez você esteja esperando um reconhecimento de pessoas ao seu redor, mas existe um Deus poderoso do seu lado, que te reconhece, que olha para você com olhar de compaixão, que te fortalece, que te dá graça, e que fala, como ele falou para Isaías: eu sou contigo, esforça-te, tem bom ânimo. Então é um momento que a gente precisa se esforçar, irmãos, se esforçar em Cristo, ainda que o mundo me abandone, ainda que eu não sou reconhecido na família, ainda que eu não sou reconhecido por amigos, mas sou reconhecido por Deus no céu, na glória. O céu torce por mim, a glória, o reino de Deus torce pela minha vitória. Então creia nisso, Deus ele é contigo, ele te dá vitória. E encerrando o versículo 7 diz o seguinte: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos se me rodearão quando me fizeres esse bem. Então Deus tirou a alma desse homem do cárcere. Deus devolveu para ele o seu reinado. Ele tomou posse daquilo que era dele por direito. E Deus vai te restaurar o que é teu por direito. Seja a tua vida espiritual, seja a tua vida emocional, seja a tua vida financeira, seja o teu relacionamento, teu casamento, seja a tua saúde. Deus vai restaurar de volta aquilo que é teu por direito, vai te dar vitória. Creia nisso. Deus é poderoso. E ele restaurou Davi. E quando restaurou Davi, as pessoas voltaram a reconhecê-lo como um grande rei, como um grande homem de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Ele te dê graça, te dê a vitória sobre a sua vida. Que o Espírito Santo ele possa estar te fortalecendo, te conduzindo, te tomando pelas mãos direitas e te conduzindo por veredas e por águas mais tranquilas. Que Deus te abençoe. Deus maravilhoso, obrigado pela Tua palavra santa. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença santa e real em nossas vidas e na vida agora desse ouvinte, dessa irmã e desse irmão, ao qual eu peço, ó Pai, que agora Tu possa penetrar no seu emocional, no seu psicológico, na sua vida espiritual. Quem sabe se encontra talvez numa caverna de decepção, numa caverna de angústia, numa caverna de tribulação, numa caverna de abandono, numa caverna de esquecimento, meu Deus eterno, meu Deus, numa caverna de promessas, ó Pai querido, que não se cumpriram. Eu quero pedir que nesse momento o Teu olhar esteja agora sobre as portas dessa caverna e possa abrir, ó Deus eterno, e tirar esse irmão, essa irmã dessa caverna e restaurar a sua integridade, restaurar a sua saúde, restaurar a sua sorte de bênção, de vitórias e de conquista, meu Deus eterno. Eu anulo toda a força do mal, eu repreendo toda a potestade demoníaca sobre a vida desse irmão e dessa irmã, e eu ministro sobre eles agora, meu Deus, a Tua prosperidade espiritual, emocional, financeira, psicológica, meu Deus eterno, que ele receba essa unção sobre as suas vidas e sejam abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a vitória em nome de Jesus, irmãos. Fique com Deus.